que eu me casei com um bilionário, mas o que ele escondia no submundo quase acabou comigo. Helena sempre acreditou que reconheceria o perigo no instante em que ele se aproximasse. Mas, naquela noite, quando a casa inteira parecia respirar um silêncio calculado, ela percebeu que estava enganada. O verdadeiro perigo não grita. Ele observa e espera. A mansão onde vivia com o marido nunca tinha um objeto deslocado, uma sombra fora do lugar ou um ruído acidental. Tudo era milimetricamente planejado, como se cada corredor tivesse sido desenhado para guiá-la, não para protegê-la. E por mais que tentasse ignorar, aquela sensação constante de que a casa a estudava começou a se tornar impossível de suportar. Na sala principal, o lustre permanecia aceso mesmo quando ela o desligava. As cortinas se moviam sem vento algum, pequenos detalhes que, isolados, pareceriam bobos, mas juntos formavam algo inominável, um desconforto crescente, quase íntimo, algo que encostava nela sem tocá-la. Certa noite, enquanto caminhava em direção ao estúdio do marido, ouviu uma frase vinda de dentro do cômodo. Uma voz feminina que ela nunca tinha escutado antes murmurando, com emoção sufocada: "Isso dói, mas continua. Continua, eu preciso sentir isso." Helena congelou. A frase soou tão real, tão carregada de tristeza, que ela sentiu o estômago despencar. Não era um gemido, não era uma súplica qualquer. Era o tipo de dor que só alguém vivendo algo profundo poderia expressar. Mas ao abrir a porta, o estúdio estava vazio. Sem ninguém, sem fonte de áudio, sem gravação aberta. Só o marido, sentado em silêncio absoluto, observando uma tela preta, como se ela estivesse mostrando algo que apenas ele conseguia ver. Ele virou o rosto devagar, com um sorriso leve, um sorriso que não alcançou os olhos, e disse: "Você devia bater antes de entrar." Não havia irritação na voz dele, havia cálculo. E enquanto Helena recuava, tentando entender o que tinha escutado, percebeu que a frase não a assustara apenas pelo conteúdo. O que a devastou foi a certeza repentina de que aquela dor não era de uma estranha. Era familiar, era próxima, era algo que, de alguma forma, tinha ligação com ela. E naquele instante, pela primeira vez, ela entendeu. O perigo dentro daquela casa não estava escondido nos objetos, estava escondido nele. Helena nunca imaginou que sua própria sensibilidade seria transformada em mercadoria. Antes de conhecer Arthur, levava uma vida simples, marcada por pequenos rituais silenciosos que lhe davam estabilidade emocional. Ela gostava de acordar antes do sol, sentir o cheiro de café fresco, ouvir o rádio baixo e caminhar pelas ruas ainda vazias. O mundo, naquela hora, parecia menos agressivo. A solidão não a ferida, era um abrigo. Trabalhava como revisora freelancer e encontrava certa paz na repetição cotidiana das palavras. Corrigia erros alheios enquanto tentava disfarçar os próprios. Sua história não era de tragédias grandiosas. Era feita de ausências discretas. Um pai que partiu cedo demais, uma mãe emocionalmente distante, alguns relacionamentos mornos, nada que deixasse cicatrizes profundas, mas o suficiente para criar nela um tipo raro de sensibilidade. Helena sentia antes de entender, absorvia emoções com facilidade. Era o tipo de pessoa que captava um suspiro escondido numa sala cheia e identificava tristeza numa frase aparentemente comum. Essa intensidade nunca foi um dom confortável, mas fez dela alguém profundamente humana. Quando conheceu Arthur, acreditou que talvez tivesse encontrado alguém capaz de compreender esse lado seu. Ele parecia ver nela profundidades que outros ignoravam. Os primeiros encontros tinham uma calma quase coreografada. Ele escutava atentamente, perguntava pouco, observava muito. Helena interpretou essa postura como maturidade. Só muito depois percebeu que não era maturidade, era estudo. Arthur não estava conhecendo uma mulher, estava catalogando uma fonte emocional. Mesmo assim, no início, ela se permitiu acreditar. Arthur trazia uma presença magnética, um tipo de silêncio que não parecia vazio, mas cheio de intenção. E ela, acostumada a enxergar demais, não viu o essencial, a ausência de reciprocidade autêntica.
Ele nunca falava dele. Suas emoções eram sempre opacas, seus gestos sempre controlados. Só agora Helena entendia o motivo. Ele não sentia da mesma maneira que as pessoas comuns. Não alcançava a profundidade emocional que ela carregava com naturalidade. Depois do casamento, pequenos desconfortos começaram a se acumular. Certos objetos mudavam de lugar e voltavam depois. As luzes nem sempre obedeciam aos interruptores. Portas destrancadas pela manhã apareciam trancadas à noite. Helena tentava racionalizar, mas a sensação de ser observada se intensificava. Câmeras nunca eram visíveis, mas ela percebia aquela vigilância silenciosa na forma como a casa reagia aos seus movimentos. Era como estar num cenário projetado para extrair dela sensações específicas. Aos poucos, percebeu que suas emoções se tornaram mais intensas sem motivo claro. Situações triviais geravam reações desproporcionais. Uma taça caindo a fazia estremecer. Um comentário neutro parecia carregado demais. Um barulho distante disparava seu coração. Helena pensou estar ficando ansiosa, talvez sobrecarregada pela mudança de vida. Mas a verdade era outra. Arthur estava calibrando o ambiente para ativar reações nela, como alguém ajustando o volume de uma música. Em alguns momentos, ela se pegava chorando sem saber exatamente por quê. Não era tristeza comum. Era uma onda súbita, como se algo tivesse sido pressionado dentro dela. Em outros dias, sentia euforia repentina, seguida de um vazio inexplicável. Nada disso fazia sentido, mas tudo parecia dolorosamente real. Era como se suas emoções estivessem sendo guiadas para pontos específicos, como se o próprio corpo estivesse respondendo a estímulos invisíveis. Arthur, por outro lado, permaneceu estável, inalterado, imperturbável, sempre observando, sempre medindo. Às vezes, durante o jantar, deixava escapar comentários que a deixavam inquieta. Dizia coisas como: "Você sentiu mais hoje, não foi?" Ou "Algumas emoções só surgem sob pressão certa." Frases que pareciam filosóficas demais, mas que agora revelavam uma lógica sombria. Helena também percebeu que ele gostava de perguntar como ela se sentia em detalhes, o que exatamente a incomodava, o que a fazia hesitar, o que a emocionava profundamente. Ele anotava mentalmente cada resposta, como se catalogasse reações para uso futuro. E o pior, havia momentos em que Helena tinha a impressão de que Arthur sabia exatamente o que ela sentiria antes mesmo que ela sentisse, como se previsse suas reações, como se já tivesse observado aquilo antes, não nela, mas em alguém semelhante. Essa repetição estranha, essa impressão de que suas emoções tinham se tornado previsíveis demais, foi o primeiro indício de que algo dentro dela estava sendo manipulado. E no fundo, uma pergunta começou a crescer silenciosamente, rasgando seu peito. Por quanto tempo sua vida vinha sendo apenas um experimento emocional disfarçado de casamento? A suspeita que pulsava em Helena depois daquela noite não se dissolveu no dia seguinte. Se tornou uma presença constante, como um peso silencioso entre as costelas. Ela percebeu que algo a estava conduzindo emocionalmente, mas ainda não compreendia a profundidade dessa manipulação. O que sabia com absoluta nitidez era que nada na casa acontecia por acaso. Tudo estava calibrado para extrair dela exatamente o que Arthur desejava. E quanto mais tentava entender, mais a atmosfera do lugar parecia responder à sua inquietação. A injustiça começou a se revelar nos detalhes, em pequenos movimentos que antes passavam despercebidos. Certos cômodos estavam sempre mais frios ou mais quentes do que ela lembrava. O aroma de jasmim surgia em horários aleatórios, mesmo quando ela não usava essências. Objetos cotidianos pareciam cuidadosamente posicionados de forma a provocar lembranças específicas. Lembranças que, até então, ela não tinha razões para revisitar. Um livro que trazia um capítulo triste aberto na mesa. Uma foto antiga que não deveria estar ali. Um bilhete de compras que não pertencia a ela. Era como se pedaços da sua vida estivessem sendo reorganizados para ativar emoções específicas. O mais angustiante é que nunca havia uma explicação racional. A casa se comportava como um organismo treinado,
para identificar seus gatilhos emocionais e acioná-los sem aviso. E Arthur observava tudo de longe, com aquele olhar que nunca expressava surpresa, como se ele já soubesse qual seria a reação dela antes mesmo que acontecesse. Certa tarde, Helena estava no jardim tentando recuperar um pouco de paz, quando ouviu um som estranho no corredor lateral, como um soluço abafado. Aproximou-se devagar e percebeu que vinha de trás de uma porta que sempre permanecia trancada. O choro era baixo, quase contido, mas carregado de uma dor tão real que fez seus pelos arrepiarem. Ela encostou o ouvido na madeira e ouviu: "Por favor, não. Eu não quero sentir isso sozinha." O som era devastador. Aquela dor soava humana, verdadeira. Porém, quando Arthur chegou e a viu parada ali, o soluço simplesmente cessou, como se tivesse sido desligado no instante em que ele apareceu. "Helena", ele disse com voz calma, "algumas portas devem permanecer fechadas." Ela perguntou se havia alguém ali dentro. Arthur sorriu do jeito que a desconcertava, aquele sorriso que parecia estudá-la enquanto acontecia. "Ninguém que possa atender você", respondeu como se aquilo fosse suficiente. Mas não era. A partir desse dia, as coisas se intensificaram. Helena começou a notar que pessoas estranhas apareciam na casa sem explicação clara. Sempre discretas, sempre observando. Às vezes cruzavam por ela no corredor. Outras vezes apareciam sentadas na sala, como se estivessem esperando por algo. Nunca falavam nela, nunca faziam perguntas. Apenas a olhavam por segundos longos demais, com olhos que pareciam investigar algo profundo dentro dela. O pior não era a presença delas, era o que acontecia depois que essas visitas iam embora. Helena percebia picos repentinos de emoções intensas que não se alinhavam com seus pensamentos. Uma tristeza esmagadora que surgia do nada. Uma ansiedade tão afiada que a fazia tremer. Uma alegria artificial que logo se dissolvia em vazio. Cada sensação parecia encaixar-se em algum tipo de padrão, como se fosse parte de uma sequência, uma progressão cuidadosamente calculada. Uma noite, depois de um jantar silencioso, Helena confrontou Arthur. Perguntou quem eram aquelas pessoas. Perguntou por que certas emoções surgiam de forma tão abrupta. Perguntou sobre o choro atrás da porta. Ele não desviou o olhar em nenhum momento. "Você sente profundamente, Helena", disse ele. "E algumas pessoas pagariam qualquer coisa para sentir através de você." A frase cortou o ar como lâmina. Ela não sabia ao certo o significado completo, mas compreendeu algo que fez seu coração disparar. Sua vida não era apenas observada, era consumida. A injustiça ali não era apenas emocional, era existencial. Ela descobriu que não estava sendo amada, estava sendo usada. E usada de um jeito tão meticuloso que até suas reações eram pré-programadas. O casamento não era uma união, era um experimento, um investimento. E ela era o produto. Essa percepção rasgou algo dentro dela, não de maneira explosiva, mas profunda, silenciosa e irreversível. Pela primeira vez, Helena entendeu que precisaria lutar não para salvar o casamento, mas para salvar a si mesma. A noite seguinte chegou carregada de um silêncio que parecia mais pesado do que o comum, como se cada parede da casa estivesse aguardando a próxima reação de Helena. Depois da frase devastadora que Arthur lhe dissera, de que pessoas pagariam para sentir através dela, algo dentro dela virou pó. A sensação de estar sendo consumida por olhos invisíveis começou a corroer seu equilíbrio. Porém, ao invés de se entregar ao pânico, uma clareza sombria emergiu. Precisava entender até onde aquilo ia. Precisava saber o que exatamente estavam tirando dela. E o mais urgente, precisava descobrir como sair viva daquele sistema. Mas o desafio se mostrou maior do que poderia imaginar. Toda tentativa de identificar a origem das manipulações esbarrava em algo muito mais complexo do que simples câmeras ou dispositivos escondidos. O submundo que Arthur mantinha não era vigilância comum. Era um ecossistema emocional. Nada era explícito. Nada era denunciado por fios, sensores ou gravadores.
O ambiente inteiro havia sido moldado para extrair dela emoções com precisão quase cirúrgica. Era como se a própria casa tivesse sido treinada para isso, como um organismo vivo que respirava em sintonia com as sensações dela. A primeira tentativa de investigar aconteceu na madrugada, quando Helena decidiu caminhar pela casa em silêncio absoluto. Notou que certas lâmpadas acendiam com intensidade mais forte quando ela se aproximava. Luzes quentes quando seus pensamentos estavam calmos. Luzes mais frias quando sua mente se enchia de medo. Isso não era automação comum. Era resposta emocional. Era leitura. Era estímulo. Ela então entrou no escritório de Arthur, um espaço que ele raramente permitia que ela frequentasse. Vasculhou gavetas, revisou pastas, tentou acessar arquivos no computador, mas tudo parecia protegido com sistemas que ela não entendia. O computador exigia não apenas senha, mas padrões de autenticação que ela nunca tinha visto. Não havia nada aleatório ali. Cada camada de segurança parecia construída para mantê-la fora, não por ciúme, não por privacidade, mas para impedir que ela descobrisse a profundidade do que estavam fazendo com ela. Quando tentou retornar ao corredor, percebeu algo que fez seu sangue gelar. A casa estava diferente. Não fisicamente, mas emocionalmente. Os ruídos pareciam mais amplos. Os passos ecoavam de um jeito estranho. Era como se a estrutura reconhecesse que ela estava tentando romper o controle. As luzes diminuíram, a temperatura caiu, e uma sensação de vulnerabilidade tomou conta do peito dela, como se algo invisível estivesse se aproximando. O desafio impossível começou ali, porque Helena entendeu que não estava lidando apenas com Arthur. Estava enfrentando um sistema, uma rede, uma estrutura inteira construída para contê-la. A segunda tentativa de fuga aconteceu dias depois. Ela esperou Arthur sair para uma reunião, pegou sua bolsa e tentou sair pelos fundos. Quando tocou a maçaneta, a porta não apenas estava trancada. Ela emitiu um som, leve, quase imperceptível, mas inconfundível. Um aviso. Um alerta enviado para algum lugar que ela não podia ver. Em segundos, o telefone dela vibrou com uma mensagem de Arthur. Você não deveria ir para lugar nenhum hoje. Ela sentiu o chão sumir dos pés. Correu para o quarto e trancou a porta, como se isso pudesse oferecer alguma proteção. Mas não ofereceu. A casa mudou de novo. As luzes piscaram. O som do ar mudou de frequência. E Helena percebeu que o ambiente estava estimulando ansiedade nela, induzindo picos emocionais que poderiam ser transmitidos, vendidos, vividos por quem estivesse conectado àquela rede. Era impossível lutar daquele jeito. Impossível fugir. Impossível raciocinar com clareza quando suas próprias emoções eram manipuladas sem aviso. Naquela noite, a casa inteira pareceu pulsar. Os visitantes voltaram, silenciosos, observadores, sentados em poltronas, cruzando o caminho dela nos corredores, com expressões vazias e olhos curiosos demais. Cada olhar era uma coleta, cada encontro era uma leitura, e cada movimento dela se tornava parte de algo que não conseguia compreender totalmente. Era como ser presa em um teatro, onde ela era a peça, mas nunca tinha recebido o roteiro. O verdadeiro desafio impossível, porém, veio quando ela encontrou um caderno escondido sob a cama de hóspedes. Um caderno que não era dela, mas tinha anotações sobre ela. Datas, horários, níveis emocionais, descrições detalhadas de suas reações em dias específicos. E no topo de uma das páginas, uma frase escrita de maneira firme. Ela está pronta para a transição. Helena leu aquilo repetidas vezes, tentando decifrar o significado. E quando entendeu que não se tratava apenas de extrair suas emoções, mas de levá-la a um novo estágio, algo que ela não conhecia, algo que estavam preparando em silêncio, percebeu que seu tempo estava acabando. Ela não sabia o que era a transição, mas sabia que precisava impedir e sabia que, se falhasse, talvez nunca mais reconhecesse quem era. Helena ficou sentada na beira da cama, com o caderno aberto sobre as pernas, como se aquele objeto tivesse peso próprio, um peso que pressionava seus pulmões e empurrava o ar para fora. A frase, ela está pronta para a transição, pulsava diante dos olhos,
como se estivéssemos escrita não com tinta, mas com ameaça. Durante alguns segundos, ela permaneceu imóvel, tentando respirar devagar, tentando afastar o pânico que insistia em subir pela garganta como um calor áspero. Mas alguma coisa mudou naquela imobilidade. Algo que não veio do medo, veio do esgotamento, da saturação, do limite. Ela percebeu que, pela primeira vez desde que entrara naquela casa, não queria entender, não queria analisar, não queria decifrar as intenções de Arthur, nem tentar interpretar os estímulos da casa, nem adivinhar o significado daquela transição. Queria sobreviver. E essa simples diferença deslocou algo dentro dela, como se uma engrenagem interna finalmente travasse no lugar. A decisão não foi grandiosa, foi silenciosa. Um não que se formou dentro do peito como um fio de metal. Ela fechou o caderno com precisão, não com medo, mas com firmeza. Guardou-o dentro da blusa, preso contra a pele, e levantou-se devagar. O ar da casa parecia mais denso do que nunca, como se a própria estrutura observasse o movimento dela com atenção renovada. Mas Helena percebeu algo crucial. Mesmo que estivesse sendo monitorada, ainda controlava uma coisa: o próprio pensamento. Suas emoções podiam ser estimuladas, moduladas, conduzidas, mas a decisão de resistir não podia ser induzida. Era dela, só dela, e isso reacendeu uma centelha que ela não lembrava mais de carregar. Ao sair do quarto, sentiu o corredor mudar de temperatura, como se a casa tentasse antecipar a reação dela. Mas, pela primeira vez, não recuou, não hesitou. Seguiu adiante com passos lentos, firmes, como alguém que acabou de se reconhecer no espelho depois de muito tempo. A intensidade das emoções que surgiam, um misto de medo, alerta e adrenalina, já não parecia paralisante. Parecia combustível. Helena entrou na cozinha e abriu a torneira, deixando a água correr por cima das mãos. O som constante e regular trouxe uma sensação estranha de lucidez. Há meses tudo ao redor dela era ruído emocional, estímulos manipulados, sensações sobrepostas. Mas naquela simplicidade, água corrente, toque frio, repetição, ela encontrou um ponto fixo, um centro. Foi ali que percebeu. Se as emoções eram o produto, então ela precisava recuperar a posse delas. Não podia deixar que fossem manipuladas como peças de um jogo invisível. Precisava criar sensações que a casa não pudesse prever, estados internos que não se encaixassem nas rotinas emocionais que Arthur vinha catalogando. Precisava se tornar imprevisível. Essa foi a virada. Helena enxugou as mãos, respirou fundo e pensou rápido. Cada memória que ela tinha da casa, cada reação que Arthur observara, cada sensação que fora estimulada, tudo fazia parte de um padrão calculado, um padrão repetido. Se ela quebrasse o padrão, quebraria a leitura. E se quebrasse a leitura, criaria ruído. Se criasse ruído, criaria erro. E erro finalmente poderia abrir brecha. A casa insistia em responder às emoções dela, mas não parecia preparada para a neutralidade, nem para a ironia, nem para a calma deliberada, e muito menos para a indiferença. Todas as manipulações dependiam de uma intensidade emocional dela, fosse medo, tristeza, euforia, angústia. Portanto, a única arma possível era justamente o oposto, a contenção. Helena fechou os olhos e tentou imaginar um futuro no qual nada daquilo existia. Um futuro em que o mundo ainda era simples, com café pela manhã e ruas vazias antes do amanhecer. Tentou sentir a paz daquele cenário, mesmo que fosse lembrança distante. E funcionou. A casa pareceu hesitar. As luzes permaneceram estáticas. O ruído ambiente deixou de vibrar. Era como se, pela primeira vez, ela tivesse feito algo para o qual o sistema não tinha resposta imediata. Helena abriu os olhos devagar e sentiu uma minúscula vitória rasgar o medo. A transição que Arthur esperava talvez dependesse de quebrá-la emocionalmente, mas a transição que ela escolheria seria outra. Recuperar a própria identidade. Era pouco, era frágil, mas era o começo.
Helena caminhou pelo corredor como quem atravessa um campo minado em silêncio, cada passo carregando uma tensão nova, mas também uma firmeza inédita. A sensação de que a casa a observava persistia, mas algo dentro dela havia mudado desde que decidiu romper o padrão emocional imposto. Agora, a sensação não a engolia, desafiava. A resistência nascia no meio do medo, como uma chama pequena, mas teimosa o suficiente para não apagar. Ao chegar na sala principal, percebeu que as luzes estavam mais fracas do que o habitual, como se a casa esperasse uma resposta emocional específica. Mas Helena não reagiu. Permaneceu imóvel, respirando devagar, mantendo o controle que havia conquistado à força. Aquela calma escolhida e não induzida parecia criar um efeito inesperado. As luzes piscaram, não como antes, que reagiam às emoções dela, mas como se estivessem confusas. Pela primeira vez, era a casa que não sabia exatamente o que fazer com ela. Nesse momento, a porta da sala se abriu sem ruído e duas figuras entraram. Pessoas que ela já tinha visto antes, sempre silenciosas, sempre observadoras, sempre com aquele olhar que parecia ultrapassar a carne. Mas desta vez algo estava diferente. Em vez de simplesmente passarem por ela como faziam nas visitas anteriores, pararam a poucos passos de distância, encarando-a com atenção intensa. Helena sentiu a mão suar, mas manteve a respiração controlada. Esperou que alguma emoção artificial surgisse, medo, pânico, opressão, mas nada veio. Ao contrário, uma estranha estabilidade a envolveu. Era como se seu corpo tivesse aprendido a se defender sozinho. As figuras pareciam esperar que ela reagisse de alguma forma previsível, mas não reagiu. Apenas fitou-os de volta. O silêncio se tornou tão pesado que quase parecia sólido. Um dos observadores inclinou levemente a cabeça, como quem tenta ouvir um som distante. O outro deu um passo para trás, como se tivesse sido exposto a um estímulo inesperado, não externo, mas interno. O comportamento deles denunciava algo que Helena ainda não tinha considerado. Sua resistência não apenas quebrava o padrão da casa, mas também afetava quem estava do outro lado daquela cadeia emocional. E a reação deles foi a primeira prova concreta disso. Helena decidiu testar. Inspirou devagar, segurou o ar por alguns segundos e soltou de forma calma, deliberada. A casa permaneceu imóvel. Nenhum cheiro súbito, nenhuma mudança brusca de temperatura, nenhum estímulo. A ausência disso era mais reveladora do que qualquer manifestação. Ela estava interferindo no sistema. Com essa constatação, um sentido de propósito tomou conta dela. Passou pela sala como quem atravessa um portal invisível, ignorando as figuras que continuavam ali, imóveis, analisando-a. Subiu as escadas com passos lentos, subitamente consciente de que cada degrau que vencia era uma pequena vitória. Quando alcançou o corredor superior, parou diante da porta que sempre permanecia trancada, a porta do soluço que ouvira dias antes. E tocou a maçaneta. Desta vez, a porta abriu. Helena prendeu a respiração por um segundo. O quarto estava completamente vazio. As paredes brancas, o piso limpo, nenhuma janela. Era um espaço sem função aparente, até ela notar no centro um único objeto. Uma cadeira de metal com fios finos pendendo do teto, como pequenas antenas direcionadas a quem estivesse sentado ali. Ela deu 2 passos para dentro. O silêncio era tão absoluto que parecia artificial. Cada fio emitia um brilho fraco, pulsante, como se estivesse em repouso. Helena se aproximou devagar e então entendeu. Aquele era o ponto de coleta, o núcleo, o lugar onde emoções eram transmitidas, onde sensações eram canalizadas, onde as pessoas do submundo acessavam o que ela sentia. Não havia pessoas escondidas ali, não havia aparelhos estranhos, havia apenas aquela cadeira e a certeza de que sentar ali significava se entregar totalmente ao sistema. Helena sentiu um aperto no peito, mas não era medo, era indignação. E indignação, finalmente, era dela, não induzida. Deu um passo para trás e fechou a porta lentamente. Não correria. Não faria nada abrupto. Manteria o controle.
porque agora ela sabia. Quanto mais equilíbrio mantivesse, menos poder o sistema teria sobre ela. Sua resistência inesperada não era apenas emocional, era estratégica. Ao descer as escadas, o corredor permaneceu quieto. A casa não reagiu. Os observadores não a seguiram. Era como se o sistema inteiro estivesse recalculando, tentando entender por que ela já não obedecia às regras invisíveis que sempre a dominaram. Helena, pela primeira vez, sentiu algo poderoso crescer dentro dela. Um senso de direção. E a certeza de que aquela força emergente, era só o começo. Helena desceu as escadas como alguém que carregava uma verdade incômoda presa dentro do peito. A descoberta da sala branca, da cadeira metálica e dos fios suspensos tinha deixado nela uma sensação difícil de explicar. Não era só horror, era um pressentimento. Algo lhe dizia que aquilo era apenas a superfície do submundo que Arthur realmente comandava. E ainda assim, havia uma fresta de força dentro dela que não existia antes. Porém, quando chegou ao final da escadaria, percebeu que aquele respiro seria breve. O verdadeiro golpe ainda estava por vir. A sala principal estava diferente. As luzes mais fracas, o ar mais denso, como se a casa respirasse mais devagar. E quando ela deu o primeiro passo para dentro, sentiu um estalo no peito. Uma sensação súbita de peso emocional que não vinha dela. Era como se alguém tivesse injetado tristeza no ambiente, um tipo de melancolia que não tinha origem, não tinha memória, não tinha dono. Era fabricada e intensa demais. Por um segundo, Helena cambaleou. A sensação era tão afiada que parecia cortar por dentro. A casa estava reagindo. Não como antes, quando modulava emoções sutis. Agora era agressiva. Era deliberada. Era um ataque emocional. Ela respirou fundo, tentando manter o controle que havia conquistado, mas a sensação aumentava. A tristeza se transformou em pânico, e o pânico em um desespero que ela não conseguia identificar como seu. Era como se estivesse sentindo a dor de outra pessoa. Dor que não pertencia ao seu corpo, nem à sua história. Uma dor emprestada, exatamente como o submundo funcionava. Um som fraco ecoou pelo corredor. Passos. Não rápidos, não lentos, cadenciados, reconhecíveis. Arthur surgiu na entrada da sala com as mãos nos bolsos, observando-a como alguém que avalia uma peça prestes a quebrar. Ele não parecia irritado, não parecia surpreso, parecia satisfeito, como se estivesse vendo exatamente o que esperava ver. "Você está resistindo muito mais do que eu previa", disse ele, encostando-se no batente. "Mas toda resistência tem um ponto de ruptura." Helena tentou falar, mas a onda emocional que tomava seu corpo era tão brutal que as palavras não se formavam. Sentia-se presa em uma tempestade interna que não era sua. O chão parecia mais distante, o ar mais pesado. Arthur caminhou até o centro da sala. A transição exige profundidade, e profundidade exige colapso. Ele sorriu. "Você chegou até aqui com força demais, então vamos precisar acelerar." A casa respondeu antes mesmo que Helena pudesse pensar. As lâmpadas oscilaram. A temperatura despencou. Um som grave, quase imperceptível, começou a vibrar nas paredes. Não um som físico, mas um estímulo que provocava ansiedade instantânea. O pânico que não era dela se misturou com o medo real que ela sentia, criando algo monstruoso. Helena caiu de joelhos. A respiração ficou curta. O coração batia tão rápido que parecia querer escapar do peito. Era como se centenas de fios invisíveis puxassem suas emoções em direções diferentes, cada uma mais intensa que a outra, cada uma mais destrutiva. As pessoas do submundo estavam conectadas. Ela sentia invasões pequenas, toques invisíveis, sensações que atravessavam seu corpo sem origem clara, como mãos frias pressionando sua mente, como olhos observando de dentro, como se estivessem literalmente entrando nela. Arthur se aproximou devagar, como quem aprecia o próprio trabalho. "Você é excepcional, Helena. A maioria já teria quebrado, mas você sente com profundidade rara. Eles estão recebendo tudo, cada fragmento, cada fissura."
Helena tentou se levantar, mas o impacto emocional que vinha de fora era esmagador. Era como se aqueles estranhos, aqueles consumidores de sensações, estivessem disputando espaço dentro dela, cada um puxando um pedaço, querendo sentir mais, exigindo mais. A casa aumentou a intensidade, as luzes falharam de novo, o som grave ficou mais forte. Um arrepio percorreu sua coluna, mas não era arrepio físico, era emocional. Uma sensação intrusa que atravessava sua mente como lâmina. Ela caiu para a frente, apoiando as mãos no chão. Suor frio escorria pelo rosto. O desespero que pulsava não era dela, mas já era forte o bastante para devorar qualquer resquício de estabilidade. E então algo aconteceu. Uma memória, mas não sua, explodiu dentro da mente dela. Uma sensação de perda profunda, de abandono absoluto, como se tivesse acabado de perder alguém que amava desesperadamente. Um sentimento tão devastador que quase a fez gritar. Não era dela, era de alguém conectado a ela. E naquele instante, Helena entendeu. O submundo estava tentando quebrá-la de dentro para fora, não apenas provocando emoções, mas jogando emoções alheias dentro dela, como se sua mente fosse um recipiente coletivo. O golpe final não era físico, era psicológico, e estava funcionando. Helena tombou de lado, tentando agarrar qualquer fragmento de si mesma, qualquer pensamento que fosse genuíno, qualquer sensação que ainda lhe pertencesse. Mas tudo estava se misturando, tudo estava desmoronando. E a pergunta que rasgava seu peito era simples, urgente e aterrorizante. Quanto tempo ela ainda conseguiria se reconhecer? O chão parecia pulsar sob o corpo de Helena, como se a casa inteira tivesse um coração próprio e esse coração estivesse batendo dentro dela. O desespero alheio, derramado em sua mente como um líquido corrosivo, distorcia a fronteira entre o que era seu e o que era imposto. A respiração dela alternava entre arfadas curtas e pausas involuntárias, como se seu corpo estivesse tentando se adaptar a um ritmo emocional que não lhe pertencia. A cada segundo, perdia um fragmento de si. A cada impulso, sentia-se invadida por emoções que não conseguia nomear. Tudo parecia prestes a despencar. Mas no meio daquele caos sensorial, algo inesperado aconteceu. Um silêncio abrupto, um corte total, como se todas as emoções que estavam sendo despejadas sobre ela tivessem sido desligadas de uma só vez. Helena abriu os olhos devagar, ainda ofegante, e percebeu que o ambiente estava parado, em espera. O ar denso, mas imóvel. As luzes fracas, mas estáveis. O som grave desaparecido. O submundo, por algum motivo, havia recuado. Arthur deu 2 passos à frente, observando-a como quem analisa o resultado de um experimento. Mas havia algo diferente nele, não o mesmo controle frio dos últimos dias. Seus olhos carregavam outra coisa, algo mais intenso, quase excitado, como se o que estivesse prestes a acontecer fosse o ápice de algo que ele aguardava há muito tempo. É impressionante como você resiste, disse ele com voz baixa. Qualquer outra pessoa já teria colapsado por inteiro. Mas você ainda segura um fio da própria identidade. Isso não é um defeito. É o que faz de você tão valiosa. Helena tentou se erguer, apoiando as mãos no chão, sentindo as pernas tremerem sob o peso das emoções que ainda latejavam dentro dela. O que você quer de mim? Perguntou a voz rouca, mas firme o suficiente para atravessar o silêncio. Arthur inclinou a cabeça, como se estivesse encantado com a pergunta. Não é sobre o que eu quero. Ele respirou fundo. É sobre quem você é. E sobre o que faz com que tantos desejem sentir o que você sente. Antes que Helena pudesse reagir, 3 figuras surgiram na sala. Não entraram pela porta, simplesmente estavam ali, como se tivessem sido ativadas. As mesmas pessoas que a observavam nos corredores, as mesmas que absorviam suas emoções. Desta vez, porém, não havia neutralidade nelas. Seus rostos estavam tensos, quase ansiosos. Helena sentiu a onda emocional deles antes mesmo de perceber que estavam próximos. Era como se seus estados internos tivessem atravessado o espaço até ela. E então entendeu.
O submundo não era apenas uma rede, era uma comunhão, um circuito de sensações compartilhadas. Quando eles se aproximavam, suas emoções vinham junto, e isso explicava a avalanche que a atingira antes. Arthur deu alguns passos para trás e, com a palma da mão aberta, gesticulou em direção ao grupo. Eles não querem apenas observar, nunca quiseram apenas consumir sensações aleatórias. O que esse grupo busca é evolução emocional. Eles querem sentir profundamente, porque perderam essa capacidade ao longo das próprias vidas. Mas para chegar ao próximo estágio, precisam de algo muito mais forte do que gatilhos cotidianos. Precisam de uma âncora emocional, de alguém cuja sensibilidade seja pura, bruta, intacta. Os olhos dele brilharam com uma admiração perturbadora. E você, Helena, é exatamente isso, uma fonte rara. Helena sentiu o estômago gelar. A transição, murmurou. É isso? Vão me substituir? Roubar quem eu sou? Arthur sorriu, mas era um sorriso sem alegria. Nada será roubado. Nada será destruído. Ele se aproximou devagar, ajoelhando-se diante dela. A transição não tira, ela mistura. Eles querem experimentar o mundo com profundidade real e você é o recipiente perfeito. Helena recuou um pouco, o corpo estremecendo. Você quer me colocar naquela cadeira? A voz dela saiu baixa, mas certeira. E fazer com que minhas emoções se tornem deles. Não só suas emoções, corrigiu Arthur. Sua percepção, seu olhar, sua forma única de sentir o mundo. Eles querem se conectar a você de forma permanente. A transição completa exige alinhamento total, corpo, mente e sensação. Uma fusão emocional. Eles não querem sua vida, querem sua essência misturada à deles. Aquilo atravessou Helena como um golpe silencioso. A ideia de perder o próprio eixo interno, de dividir sua identidade com mentes desconhecidas, de ter suas sensações compartilhadas como um recurso coletivo, era devastadora. Os três observadores deram mais um passo. Sentia-se o peso emocional deles no ar. Expectativa, desejo, fome. Era diferente de tudo que já tinha sentido. Não era violência física. Era um tipo de invasão mais profunda, capaz de roubar o que a tornava humana. Helena ergueu o rosto ainda trêmula, mas consciente de algo importante. Esse era o momento da verdade. E entendeu finalmente o que significava a transição. Não era morte, não era aprisionamento, era dissolução. O submundo não queria seu corpo, queria sua alma emocional. E naquele instante, Helena percebeu a revelação mais cruel de todas. Arthur nunca quis uma esposa. Ele sempre quis um portal. A revelação perfurava a mente de Helena como uma lâmina fria. Arthur não queria amor, parceria ou vida compartilhada. Ele queria acesso, queria abertura, queria transformar sua sensibilidade em ponte, um canal permanente para que outras pessoas vivessem por dentro dela. E enquanto os três observadores avançavam com aquela fome silenciosa, Helena sentiu uma onda de lucidez nascer em meio ao caos. Uma clareza dura, afiada. Não havia saída física, não havia como correr, não havia como lutar com o corpo. Mas havia algo que aquele submundo inteiro subestimava: o direito de sentir apenas o que é seu. Ela se levantou com esforço, ainda trêmula, mas sustentada por um fio de determinação que crescia por dentro. Arthur observou o movimento com interesse, quase encantamento, como se estivesse assistindo ao momento exato em que uma peça rara atinge o ponto ideal de lapidação. Você ainda não entendeu, disse ele, dando um passo à frente. A fusão não é punição, é evolução. É a chance de se tornar parte de algo maior. Helena deu 2 passos para trás, com o peito arfando, mas os olhos firmes. Eu não nasci para ser instrumento emocional de ninguém, respondeu, a voz mais firme do que esperava. Minha dor não é produto, minha sensibilidade não é moeda. Os observadores avançaram mais um pouco, sentindo a resistência dela como uma provocação, como se isso aumentasse o apetite deles. E foi naquele movimento que Helena percebeu algo crucial. Quando ela resistia internamente, o submundo perdia força. Quando ela se estabilizava emocionalmente, a casa hesitava.
Quando ela se distanciava da dor induzida, o sistema falhava. A chave sempre esteve dentro dela. Eles dependiam de sua vulnerabilidade. Dependiam de sua abertura emocional. Sem isso, não havia submundo. Os fios invisíveis que tentavam envolvê-la enfraqueceram quando ela respirou fundo e puxou de dentro de si algo que acreditava ter perdido: sua própria identidade. Não a identidade moldada por medo, não a fragilidade elaborada pelo sistema, mas a sensibilidade que a fez sobreviver à vida antes mesmo de Arthur existir. "Vocês precisam de mim", disse ela, encarando Arthur com firmeza. "Mas eu não preciso de vocês." O sorriso dele vacilou. Era quase imperceptível, mas suficiente para Helen perceber. Havia rachadura naquele império emocional, uma fissura, uma falha. "Não seja tola", retrucou ele. "Você não entende o tamanho disso." "Eu entendo mais do que você pensa", cortou Helena. "Vocês dependem da minha entrega. E eu não vou entregar mais nada." A casa reagiu. As luzes tremeram. A temperatura variou. Mas Helena manteve a postura, segurando cada emoção que tentava invadir seu corpo. Cada tentativa do sistema de empurrar sensações para dentro dela encontrava uma barreira nova, rígida, inédita. E algo extraordinário aconteceu. Os observadores empalideceram, como se alguém tivesse desconectado as sensações que eles estavam absorvendo. Um deles deu um passo para trás. O segundo levou a mão ao peito, como se tivesse perdido o ar. O terceiro recuou com expressão de espanto, não porque estivesse machucado, mas porque a fonte deles simplesmente tinha sido cortada. Helena sentiu a força crescer. Era quase físico, quase palpável. Arthur percebeu imediatamente. "Helena, não faça isso", disse ele, e pela primeira vez havia algo real na voz dele. Urgência, medo. "Você não sabe o que acontece quando o fluxo é interrompido." "Talvez seja a hora de descobrir", respondeu ela. A casa apagou por um segundo. Tudo mergulhou em escuridão. E então acendeu de novo, mas com falhas, como se parte do sistema tivesse queimado. Helena sentiu o controle se expandir, como se estivesse segurando uma corda que antes pertencia a alguém. Ela inspirou fundo e puxou toda a sua sensibilidade de volta para si. Cada fragmento, cada memória, cada dor, cada nuance que tinha sido drenada. Os observadores recuaram de vez. A conexão tinha sido quebrada. Arthur tentou avançar, mas a casa falhou completamente naquele instante. O sistema que ele controlava desmoronou em cascata. Sons desarmônicos, luzes irregulares, vibrações confusas. Era como assistir a uma torre emocional sendo destruída de dentro para fora. "Helena, pare!" ele gritou. "Você vai nos destruir!" Ela ergueu o rosto, finalmente firme, finalmente inteira. "Você nunca entendeu. Minha sensibilidade nunca foi fraqueza. Foi o que sempre me salvou." E naquele instante, enquanto o submundo desmoronava ao redor, Helena percebeu que a queda deles não era tragédia. Era justiça. A justiça que nasce quando alguém decide pela primeira vez sentir apenas o que é seu. O silêncio que se seguiu ao colapso do submundo não foi vazio. Era um silêncio cheio de ruínas, de ecos de algo que tinha desmoronado profundamente, não só ao redor de Helena, mas dentro dela também. A casa, antes pulsante, agora parecia um espaço comum, sem vibrações ocultas, sem olhos invisíveis, sem fios emocionais puxando sua alma para direções que não escolhia. Pela primeira vez desde que se casara, ela conseguia ouvir a própria respiração sem interferências. Helena ficou parada no centro da sala, sentindo o corpo inteiro amortecido, como se tivesse atravessado uma tempestade interna capaz de quebrar qualquer pessoa. Mas ela não quebrou. Seus joelhos ainda tremiam, seu coração ainda buscava ritmo, mas a verdade era clara. Ela tinha vencido. Não com força física, não com fuga, não com gritos. Venceu recuperando aquilo que ninguém poderia ter tirado, sua própria identidade. Arthur jazia próximo à escada, respirando rápido, não por dor, mas pela perda de controle. O império emocional que ele liderava tinha sido construído sobre uma premissa simples: a dependência total das emoções de alguém.
E essa dependência tinha um único ponto fraco: a autonomia da fonte. Quando Helena o enfrentou a partir da própria essência, tudo ruiu. Ele a observou por longos segundos, com um olhar que já não carregava poder algum. Havia apenas derrota. E talvez arrependimento. Mas isso já não significava nada. Ela não disse nada, não precisava. Caminhou até a porta da frente, girou a chave e sentiu algo quase simbólico naquele movimento simples. O ar frio da madrugada bateu em seu rosto e, com ele, a realidade do lado de fora. Uma realidade que sempre esteve esperando por ela. Helena deu o primeiro passo e percebeu que, apesar de tudo, ainda era capaz de sentir, e sentir profundamente. Não havia sido corrompida, não havia sido dissolvida, permanecia inteira. E agora sabia que sua sensibilidade, aquela mesma que Arthur tentara transformar em produto, era na verdade sua força mais indestrutível. Porque ninguém pode possuir aquilo que nasce do interior. E naquela madrugada fria, pela primeira vez, eu senti que era dona de mim, e não de um destino escrito por mãos alheias. A justiça pode demorar, mas sempre encontra quem recusou ser apagado. Deixe nos comentários sua cidade e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa história. Nos vemos no próximo vídeo.